Não tenho medo de nada. Essa é uma declaração equivocada e temerária. Eu diria para você ter medo de quem diz que não tem medo de nada. Se você entrar num carro e o que está dirigindo o carro, o motorista afirma: olha, eu não tenho medo de nada. O meu conselho é que você saia daquele carro. Porque quem não tem medo de nada pode causar muito mal a si mesmo e aos outros. É impossível viver sem medo. Agora, é preciso distinguir entre o medo adequado, o medo correto, vamos chamar de um medo bom, e o medo errado, o medo pecaminoso, o medo ruim. O medo bom é aquele que nos ajuda a preservar a vida. Por medo, quando você vai atravessar uma avenida muito movimentada, você olha para um lado, olha para outro. Isso é, aquele temor que preserva a vida lhe ajuda a tomar os devidos cuidados quando vai atravessar uma rua. Quem não tem medo de nada, também não tem senso de perigo. E aí poderá ter a vida destruída. O medo pecaminoso é aquele medo que nos paralisa. Alguém que tem medo de morrer, por exemplo, e por isso não faz nada, não consegue atravessar uma rua, não consegue empreender uma tarefa, pronto, aqui nós temos um medo ruim, um medo paralisante. Além de distinguir entre o medo bom e o medo ruim, nós precisamos deixar o medo ruim e ter o medo bom. E nesta mensagem de hoje, sobre mais um não temas que aparece nas Escrituras, nós vamos ver que o medo bom nos ajuda a vencer o medo ruim. Em outras palavras, vencemos o medo paralisante, o medo prejudicial, o medo destruidor, tendo o medo bom. Tendo medo de quem se deve ter medo. Vamos ler Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14, onde aparece a expressão não temas. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A situação aqui é de o povo tendo sido liberto do Egito, caminhando em direção à terra prometida, estava ainda no deserto, diante do Mar Vermelho. E aí eles têm um grande medo. No verso 10 desse mesmo capítulo, diz que o povo de Israel levantou os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Tiveram um grande medo. Esse aqui foi o medo errado, o medo ruim. O medo errado surge da desconfiança de Deus, de não confiar em Deus. Surge de olhar as circunstâncias e não olhar para Deus. O povo de Israel, então, tem saído do Egito, se vê diante do Mar Vermelho e agora atrás deles o exército do Faraó, com seus carros e seus cavaleiros. Diz nos versos 5 a 7, que quando o Faraó tomou conhecimento de que o povo de Israel estava saindo do Egito,
que a vontade dele mudou. Ele antes tinha falado para o povo ir embora, mas agora a vontade mudou, o coração mudou. E aí eles disseram: que é isso que nós fizemos? Nós estamos deixando os nossos escravos ir embora? Que loucura é essa? Não sabiam eles que a perda maior ainda viria. Que grande loucura mesmo, quem iria cometer seriam eles, Faraó e o seu povo e os seus exércitos. Faraó não está avaliando corretamente a situação. A perda não seria a dos escravos israelitas indo embora. A loucura não foi deixar os israelitas irem embora. A perda maior seria de suas vidas e de seus exércitos, e a loucura maior, desobedecer a Deus e ir atrás dos israelitas. E então, ele equipa a sua força, o seu exército, ele apronta o seu carro, toma consigo o seu exército. Dos carros que ele tinha, carros de guerra, ele prepara 600 carros escolhidos. E além desses carros que eram vamos chamar assim, o do batalhão do faraó, havia os carros dos capitães, dos outros capitães, dos outros generais do faraó. E ele parte, então, para trazer o povo de Israel de volta. E aí o povo de Israel, quando é alcançado, quando olha para trás e vê, então, aquela multidão de carros, cavalos, os exércitos do faraó, provavelmente gritando, fazendo barulho, eles têm medo. Eles ficam com medo. Agora vamos relembrar algumas coisas aqui. Esse povo de Israel já tinha presenciado, sentido, visto, escutado o grande poder de Deus manifestado no Egito contra o faraó e as suas forças. Eles tinham visto Deus transformar água em sangue, enviar gafanhotos, rãs, chuvas de pedras, escuridão. Eles tinham visto todas as 10 pragas. Eles sabiam que Deus era poderoso, capaz. Eles sabiam também que Deus estava cumprindo a sua promessa de tirá-los ali do Egito e levá-los para a terra prometida. Mas mesmo assim, eles têm medo. Não era para ter medo, era para confiar. O medo mau, o medo pecaminoso, é sinal de que não estamos confiando em Deus. Deus estava dirigindo todos os acontecimentos. Aí mesmo no capítulo 14, versos 1 a 4, Deus diz que ele estava dirigindo tudo. Ele guiou os israelitas exatamente para aquele caminho aparentemente sem saída. Diante deles, o mar. Atrás deles, o exército. Ele estava conduzindo toda a situação. Ele mesmo havia feito com que Faraó se levantasse com o seu coração duro e perseguisse os israelitas. E é dito no versículo 4 que ele fez isso para ser glorificado e para que os egípcios soubessem que ele era o Senhor. Aqui nós precisamos lembrar do início da história, quando Moisés foi falar com o Faraó e dizer: olha, o Senhor nosso Deus disse que é para você deixar o povo ir embora, o povo de Israel ir embora para adorá-lo. E aí o Faraó pergunta para Moisés: quem é o Senhor? Aí Deus vai apresentar o seu cartão de visitas. Deus vai mostrar para o Faraó quem ele é. Já que o Faraó não o conhecia, Deus se apresenta.
Se apresenta através da palavra de Moisés, mas o faraó não quer reconhecer Deus. Se apresenta através das pragas que mandou, mas o faraó ainda teima em não reconhecer Deus. Pois agora é a última apresentação de Deus para aquele faraó, para que ele reconheça quem é Deus. Em outras palavras, o que está ocorrendo, ou o que ocorreu, foi uma queda de braço. O faraó dizendo: eu sou o rei desta terra, eu mando nessa terra, eu sou o dono dos israelitas e eles não vão embora, eles vão continuar sendo meus escravos. E do outro lado, Deus dizendo: não, faraó, o dono desta terra sou eu, o dono dos israelitas sou eu, e eles vão embora sim. E nessa queda de braço, o faraó perdeu. É perigoso, extremamente perigoso, destruidor, entrar numa queda de braço com Deus. A gente sempre vai perder. Não tem como ganhar de Deus. O melhor é obedecer. Mas o faraó não faz isso. E ele então parte contra os de Israel. E os de Israel que já conheciam o Senhor, que deviam então confiar no Senhor, não olham para a mão soberana de Deus, não conseguem reconhecer a mão soberana de Deus guiando todas as coisas, não lembram do que Deus já havia feito lá no Egito. Eles olham para as circunstâncias, olhando apenas para os recursos que têm. E agora vem esse exército do faraó, terrível, perigoso, com seus carros e cavalos, e só temos diante de nós o mar, o que a gente vai fazer? Quando se olha para as circunstâncias e não para Deus, aí o medo nos domina. É interessante que a primeira reação deles é acertada. Eles clamam a Deus. Diz que então eles temeram muito e clamaram ao Senhor. Mas não pararam aí. Diz que depois eles se viram para Moisés e perguntam: será porque não havia sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Note bem que esse povo tinha clamado a Deus, mas foi um clamor sem confiança. Um clamor acompanhado de reclamação. Um clamar acompanhado de um reclamar. Eles pediram a ajuda de Deus. Eles conheciam, já tinham visto o poder de Deus. Mas eles ainda não confiavam. E por isso, o medo. E até chegam a dizer para Moisés: foi isso que você fez com a gente. Você tirou a gente lá do Egito. A gente queria era ficar lá no Egito. Isso não era verdade. Se eles estavam sendo tirados do Egito, foi porque eles clamaram a Deus para que Deus os tirasse de lá. Então Deus mandou Moisés tirá-los de lá. E de fato não foi Moisés que os tirou de lá, foi o próprio Deus. Então quando eles reclamam contra Moisés, eles estão reclamando contra Deus. Eles tinham exemplos de outras pessoas que aparecem aí no capítulo 1, versos 17, 20 e 21, das parteiras hebreias, que ao invés de temer o faraó, temeram a Deus. E Deus as abençoou. O medo certo é temer a Deus. Quando nós tememos os homens, é porque nós não tememos a Deus. O povo de Israel não temia a Deus, não confiava em Deus, por isso está com medo, tremendo de medo do faraó. Eu fico imaginando o alvoroço deles, com suas crianças, com seus filhos,
As famílias ali, umas se apegando às outras e gritando com Moisés: você nos tirou do Egito, agora nós e nossos filhos vamos morrer nesse deserto, nem um sepultamento digno nós vamos ter. Fiquem firmes, não desistam, não desanimem, parem de ter medo, parem de afrouxar as mãos, parem de correr, fiquem tranquilos, confiem em Deus e vocês vão ver o livramento que Deus vai fazer com vocês. No livro de Hebreus vai dizer que Moisés não teve medo da cólera do rei, mas permaneceu como aquele que estava vendo o invisível. Sim, Moisés estava vendo o invisível. Ele viu o faraó, sim, viu os carros, ouviu os gritos, viu a perseguição, ele estava vendo o mar diante dele, ele via tudo isso. Mas acima de tudo isso, ele via Deus. Ele via Deus. Ele sabia que estava diante de Deus. É como se ele dissesse para o povo: vocês estão diante de Deus. É diante dele que vocês estão. Então não tenham medo. Fiquem firmes. Não desanimem. Aquiete o coração de vocês e vocês vão ver a salvação que Deus vai operar. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Deus vai pelejar no meio de vocês. E aí Deus disse para Moisés: olha, manda o povo de Israel marchar. E quando chegar diante do mar, você levanta o teu cajado, o teu bordão, e estende a mão sobre o mar, e o mar vai se dividir, e os filhos de Israel vão passar aí no meio. E o povo do Egito, o exército, vai continuar atrás. Eles vão seguir, e eu serei glorificado. E os egípcios vão saber que eu sou o Senhor. E então Deus providenciou que o anjo dele se colocasse atrás para proteger o povo de Israel. E esse anjo foi entre os egípcios e o povo de Israel, de modo que era uma nuvem de escuridão para os egípcios, mas como se fosse uma lanterna enorme iluminando o caminho dos israelitas. De modo que durante toda aquela noite, eles não conseguiram alcançar os israelitas. Aí quando chegou diante do mar, Moisés estendeu a mão, Deus providenciou um vento que soprou durante toda aquela noite, abriu o mar e o povo passou. Sendo que como se tivesse protegido por dois muros de água, um à sua direita e um à sua esquerda. E os egípcios, sem saber o que estava acontecendo, porque tudo para eles eram trevas, entraram atrás. E quando foi logo pela manhã, ali ao amanhecer, o Senhor viu o acampamento dos egípcios, o exército, e provocou um alvoroço. As rodas dos carros ficaram emperradas, eles não conseguiam mais andar. E aí eles perceberam, tarde demais, que de fato eles não estavam guerreando contra Israel. Eles estavam guerreando contra o Senhor. O povo de Israel já havia passado. Aí Deus disse para Moisés: estende a tua mão de novo. E ele estendeu e as águas voltaram-se contra os egípcios.
os muros de águas se desfizeram e caíram sobre os egípcios. E diz que naquele dia, verso 31, viu o povo de Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios e o povo temeu ao Senhor. Esse é o medo certo. O medo de temer a Deus. Eles saíram do medo errado, que foi o medo dos egípcios, para o medo certo, o temor a Deus. E aí no meio, o não temas que Moisés falou. Essa narrativa, uma das mais conhecidas do Antigo Testamento, nos conta essa história de libertação, de um resgate milagroso. Algo que foi lembrado durante toda a história de Israel. Um prenúncio na história da redenção, falando de um outro resgate, de um outro êxodo, a libertação operada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. E serve de lição para nós. O povo de Deus não tem que temer os homens, não tem que temer as circunstâncias, tem que temer a Deus. O não temas desta passagem nos ensina que somos libertos do medo dos homens para termos um temor sadio, um temor preservador, um temor salvador para com Deus. Quando Deus diz na sua palavra, não temas, não tenha medo, Ele não está dizendo para você viver sem medo de nada e de ninguém. Ele está dizendo, deixe de ter medo das circunstâncias, deixe de ter medo dos homens, deixe de ter medo das ameaças dos homens, das ameaças das situações, por mais poderosos, amedrontadores, ameaçadores que sejam, deixe esse medo de lado. Olhe para cima, veja o invisível, tema a Deus e, confiando nele, vença o medo dos homens. Amém.